Menkyu. Introdução à Economia. Capítulo 24. Medindo o custo de vida. Em 1931, enquanto a economia norte-americana sofria os efeitos da Grande Depressão, Babe Ruth, o famoso jogador de beisebol, ganhou 80 milhares de dólares. Na época, o salário era extraordinário, mesmo entre as estrelas do esporte. De acordo com uma história, um repórter perguntou a Ruth se ele achava certo ganhar mais do que o presidente Herbert Hoover, cujo salário era de apenas 75 milhares de dólares. Ruth respondeu: "Eu tive um ano melhor. Hoje, o jogador de beisebol médio ganha cerca de 30 vezes mais do que o salário de Ruth em 1931, e os melhores jogadores chegam a ganhar até 200 vezes mais." À primeira vista, esse fato pode nos levar a pensar que o beisebol tornou-se muito mais lucrativo ao longo dos últimos 70 anos. Mas como todos sabem, os preços dos bens e serviços também aumentaram. Em 1931, um sorvete de casquinha custava 10 centavos e com 25 centavos podia-se comprar um ingresso para o cinema. Como os preços eram muito mais baixos na época de Babe Ruth do que hoje, não está claro se ele desfrutava de um padrão de vida melhor ou pior do que os jogadores de hoje. No capítulo anterior, vimos como os economistas usam o Produto Interno Bruto (PIB) para medir a quantidade de bens e serviços que a economia está produzindo. Este capítulo examina como os economistas medem o custo de vida geral. Para comparar o salário de 80 milhares de dólares de Babe Ruth com os salários de hoje, precisamos encontrar uma maneira de transformar os valores monetários em medidas significativas de poder aquisitivo. É exatamente essa a função de uma estatística chamada Índice de Preços ao Consumidor. Depois de ver como se constrói o índice de preços ao consumidor, discutiremos como usar esse índice para comparar valores monetários em diferentes pontos no tempo. O índice de preços ao consumidor é usado para monitorar mudanças no custo de vida ao longo do tempo. Quando o índice de preços ao consumidor aumenta, a família típica precisa gastar mais dólares para manter o mesmo padrão de vida. Os economistas empregam o termo inflação para descrever uma situação em que o nível geral de preços da economia está em ascensão. A taxa de inflação é a variação percentual do nível de preços em relação a um período anterior. Como veremos nos próximos capítulos, a inflação é um aspecto do desempenho macroeconômico cuidadosamente observado e é uma variável-chave na orientação da política macroeconômica. Este capítulo fornece o conhecimento para essa análise, mostrando como os economistas medem a taxa de inflação por meio do Índice de Preços ao Consumidor. O Índice de Preços ao Consumidor. O Índice de Preços ao Consumidor, IPC, é uma medida do custo geral de todos os bens e serviços comprados por um consumidor típico. A cada mês, o Bureau of Labor Statistics, que é uma divisão do Departamento do Trabalho, calcula e divulga o Índice de Preços ao Consumidor. Nesta sessão discutiremos como o Índice de Preços ao Consumidor é calculado e quais os problemas que surgem em sua medição. Veremos ainda como esse índice se compara ao deflator do PIB, outra medida do nível geral de preços que examinamos no capítulo anterior. O Índice de Preços ao Consumidor, IPC, é uma medida do custo geral dos bens e serviços comprados por um consumidor típico. Como é calculado o Índice de Preços ao Consumidor? Quando o Bureau of Labor Statistics calcula o Índice de Preços ao Consumidor e a taxa de inflação, usa dados relativos aos preços de milhares de bens e serviços. Para ver como exatamente essas estatísticas são construídas, vamos considerar uma economia simples em que os consumidores só comprem 2 bens: cachorros quentes e hambúrgueres. A tabela 1 mostra as 5 etapas seguidas pelo Bureau of Labor Statistics. Tabela 1. Cálculo do Índice de Preços ao Consumidor e da taxa de inflação, um exemplo. Esta tabela mostra como calcular o índice de preços ao consumidor e a taxa de inflação para uma economia hipotética em que os consumidores compram apenas cachorros quentes e hambúrgueres.
Fixar a cesta. A primeira etapa no cálculo do índice de preços ao consumidor é determinar quais preços são mais importantes para o consumidor típico. Se o consumidor típico compra mais cachorros quentes do que hambúrgueres, então o preço do cachorro quente é mais importante do que o do hambúrguer e, portanto, deve ter um peso maior no cálculo do custo de vida. O Bureau of Labor Statistics estabelece esses pesos pesquisando os consumidores e identificando a cesta de bens e serviços que o consumidor típico compra. No exemplo da tabela, o consumidor típico compra uma cesta de 4 cachorros quentes e 2 hambúrgueres. 2. Coletar os preços. O segundo passo no cálculo do índice de preços ao consumidor é coletar os preços de cada um dos bens e serviços da cesta em cada ponto no tempo. A tabela mostra os preços dos cachorros quentes e dos hambúrgueres em 3 anos diferentes. 3. Calcular o custo da cesta. A terceira etapa é usar os dados sobre preços para calcular o custo da cesta de bens e serviços em diferentes momentos. A tabela mostra esse cálculo para cada um dos 3 anos. Observe que, nesse cálculo, somente os preços mudam. Mantendo constante a cesta de bens, 4 cachorros quentes e 2 hambúrgueres, estamos isolando os efeitos das variações de preços do efeito de qualquer variação de quantidade que possa estar ocorrendo ao mesmo tempo. 4. Escolher um ano base e calcular o índice. A quarta etapa é designar um ano como ano base que servirá como padrão em relação ao qual os demais anos serão comparados. Para calcular o índice, o preço da cesta de bens e serviços em cada ano é dividido pelo preço da cesta no ano base, e essa razão é então multiplicada por 100. O número resultante é o índice de preços ao consumidor. No exemplo da tabela, o ano base é 2001. Nesse ano, a cesta de cachorros quentes e hambúrgueres custa $8. Consequentemente, o preço da cesta em todos os anos é dividido por $8 e multiplicado por 100. O índice de preços ao consumidor é 100, em 2001, o índice será sempre 100, no ano base. O índice de preços ao consumidor é 175, em 2002. Isso significa que o preço da cesta em 2002 é 175% do seu preço no ano base. Em outras palavras, uma cesta de bens que custa $100 no ano base custa $175, em 2002. De forma similar, o índice de preços ao consumidor é 250, em 2003, indicando que o nível de preços nesse ano é 250% do nível de preços no ano base. 5. Calcular a taxa de inflação. A quinta e última etapa é usar o índice de preços ao consumidor para calcular a taxa de inflação, que é a variação percentual do índice de preços em relação a um período anterior. Ou seja, a taxa de inflação entre 2 anos consecutivos é calculada da seguinte maneira: taxa de inflação no ano 2 igual a IPC do ano 2 menos IPC do ano 1 dividido pelo IPC do ano 1 vezes 100. Em nosso exemplo, a taxa de inflação é de 75%, em 2002, e de 43%, em 2003. Taxa de inflação é a variação percentual do índice de preços em relação a um período anterior. Embora esse exemplo simplifique a realidade, incluindo apenas 2 bens, ele mostra como o Bureau of Labor Statistics (BLS) calcula o índice de preços ao consumidor e a taxa de inflação. O BLS coleta e processa dados sobre os preços de milhares de bens e serviços a cada mês e, seguindo as 5 etapas que acabamos de discutir, determina o quão rapidamente o custo de vida está subindo para o consumidor típico. Quando o BLS faz seu comunicado mensal do índice de preços ao consumidor, geralmente ouvimos o número no noticiário noturno da TV ou lemos sobre ele no jornal da manhã seguinte. Além do índice de preços ao consumidor da economia como um todo, o Bureau of Labor Statistics calcula diversos outros índices de preços. Ele divulga o índice de regiões específicas do país como Boston, Nova York e Los Angeles, e de categorias restritas de bens e serviços como alimentos, vestuário e energia.
Calcula ainda o índice de preços ao produtor que mede o custo de uma cesta de bens e serviços comprada pelas empresas, e não pelos consumidores. Uma vez que as empresas acabam por repassar seus custos aos consumidores sob a forma de preços mais elevados, as variações no índice de preços ao produtor são frequentemente consideradas úteis para prever variações no índice de preços ao consumidor. Índice de preços ao produtor é uma medida do custo de uma cesta de bens e serviços comprados pelas empresas. Saiba mais sobre o que há na cesta do IPC. Ao construir o índice de preços ao consumidor, o Bureau of Labor Statistics tenta incluir todos os bens e serviços que o consumidor típico compra. Além disso, ele tenta atribuir pesos a esses bens e serviços de acordo com a quantidade que os consumidores compram de cada item. A figura 1 mostra a decomposição das despesas de consumo nas principais categorias de bens e serviços. A maior categoria, de longe, é a moradia, que representa 41% do orçamento do consumidor típico. Essa categoria inclui o custo da moradia, 31%, combustível e outros serviços públicos, 5%, e mobília e materiais de limpeza, 5%. A segunda maior categoria, com 17%, é o transporte, que inclui despesas com carros, gasolina, passagens de ônibus, metrô etc. Em seguida, com 16%, vem a alimentação e as bebidas. Essa categoria inclui alimentos consumidos em casa, 9%, alimentos consumidos fora de casa, 6%, e bebidas alcoólicas, 1%. A seguir, vem a assistência médica, a recreação e a educação e a comunicação, cada uma com 6%. Essa última categoria inclui, por exemplo, despesas com instrução e computadores pessoais. O vestuário, que inclui roupas, calçados e joias, representa 4% do orçamento do consumidor típico. Também incluída na figura, com 4% das despesas, temos a categoria chamada Outros Bens e Serviços. É uma classificação genérica para as coisas que os consumidores compram e que não se enquadram nas demais categorias, como cigarros, cortes de cabelo e despesas com funerais. Figura 1. A cesta típica de bens e serviços. Esta figura mostra como o consumidor típico divide suas despesas entre as várias categorias de bens e serviços. O Bureau of Labor Statistics chama cada porcentagem de importância relativa da categoria. Problemas no cálculo do custo de vida. O objetivo do índice de preços ao consumidor é medir variações no custo de vida. Em outras palavras, o índice de preços ao consumidor tenta avaliar quanto as rendas devem aumentar para manter um padrão de vida constante. O índice de preços ao consumidor, contudo, não é uma medida perfeita do custo de vida. O índice tem 3 problemas que todos reconhecem, mas que são de difícil resolução. O primeiro problema é chamado de tendência à substituição. Quando os preços mudam de um ano para outro, não mudam todos na mesma proporção, alguns aumentam mais do que outros. Os consumidores respondem a essas diferentes variações de preços comprando menos dos bens cujos preços subiram mais e mais dos bens cujos preços subiram menos ou até diminuíram. Ou seja, os consumidores substituem os bens que se tornaram relativamente mais caros pelos bens que se tornaram relativamente mais baratos. Se um índice de preços é calculado a partir de uma cesta fixa de bens e serviços, ele ignora a possibilidade de substituição pelos consumidores e pressupõe, em essência, que eles continuem comprando os produtos que agora estão mais caros nas mesmas quantidades de antes. Ao desconsiderar a possibilidade de substituição, o índice superestima o aumento do custo de vida de um ano para o outro. Vamos considerar um exemplo simples. Imagine que, no ano base, as maçãs estejam mais baratas do que as peras e que, portanto, os consumidores comprem mais maçãs do que peras. Quando o Bureau of Labor Statistics constrói a cesta de bens, inclui mais maçãs do que peras. Suponha que, no ano seguinte, as peras estejam mais baratas do que as maçãs.
Os consumidores respondem, naturalmente, à mudança de preço comprando mais peras e menos maçãs. Mas, ao calcular o índice de preços ao consumidor, o Bureau of Labor Statistics usa uma cesta fixa que, em essência, pressupõe que os consumidores continuem a comprar as maçãs que agora estão mais caras, nas mesmas quantidades de antes. Por essa razão, o índice medirá um aumento do custo de vida muito maior do que o efetivamente experimentado pelos consumidores. O segundo problema do índice de preços ao consumidor é a introdução de novos bens. Quando um novo bem é introduzido, os consumidores têm maior variedade de produtos para escolher. Essa maior variedade, por sua vez, torna cada dólar mais valioso, de modo que os consumidores precisam de menos dólares para manter qualquer padrão de vida determinado. Mas como o índice de preços ao consumidor é baseado em uma cesta fixa de bens e serviços, ele não reflete essa mudança no poder aquisitivo do dólar. Vamos considerar outro exemplo. Quando os videocassetes foram introduzidos, os consumidores passaram a poder assistir a seus filmes favoritos em casa. Comparado com uma ida ao cinema, havia maior conveniência e menor custo. Um índice de custo de vida perfeito teria refletido a introdução do videocassete por meio de uma redução do custo de vida. Mas o índice de preços ao consumidor não caiu por causa da introdução do videocassete. Mais tarde, o Bureau of Labor Statistics acabou por rever a cesta de bens para incluir o videocassete e, a partir daí, o índice passou a refletir as variações nos preços dos videocassetes. Mas a redução do custo de vida associada à introdução inicial do videocassete nunca apareceu no índice. O terceiro problema do índice de preços ao consumidor é a mudança de qualidade não medida. Se a qualidade de um bem deteriora de um ano para o outro, o valor do dólar cai, mesmo que o preço do bem continue o mesmo. De forma similar, se a qualidade de um bem aumenta de um ano para o outro, o valor do dólar sobe. O Bureau of Labor Statistics faz o possível para levar em conta as mudanças qualitativas. Quando a qualidade de um bem da cesta muda, por exemplo, quando um modelo de carro tem a sua potência aumentada ou passa a consumir menos gasolina de um ano para o outro, o BLS ajusta o preço do bem para levar em conta a mudança qualitativa. Trata-se, em essência, de tentar calcular o preço de uma cesta de bens de qualidade constante. Apesar desses esforços, as mudanças de qualidade continuam sendo um problema porque a medição da qualidade é difícil. Ainda há muito debate entre os economistas a respeito da gravidade desses problemas de medição e do que se pode fazer em relação a eles. Diversos estudos publicados na década de 1990 concluíram que o índice de preços ao consumidor superestimava a inflação em cerca de 1 ponto percentual ao ano. Em resposta a essas críticas, o Bureau of Labor Statistics adotou diversas mudanças técnicas para melhorar o IPC, e muitos economistas acreditam que a distorção é hoje cerca da metade do que já foi. A questão é importante porque muitos programas governamentais usam o índice de preços ao consumidor para ajustar valores às mudanças no nível geral de preços. Os beneficiários da Seguridade Social, por exemplo, recebem aumentos anuais nos benefícios de acordo com a variação do índice de preços ao consumidor. Alguns economistas sugeriram modificar esses programas para corrigir os problemas de mensuração, reduzindo, por exemplo, a magnitude dos aumentos automáticos dos benefícios. Notícias. Compras para o IPC. Por trás de cada estatística macroeconômica há milhares de dados individuais sobre a economia. Este artigo acompanha algumas das pessoas que coletam esses dados. Será que o IPC é correto? Pergunte aos investigadores federais que coletam os dados. A diretora financeira do hospital é inflexível em sua falta de cooperação, mas não é páreo para Sabina Blum, investigadora do governo. A senhora Blum quer saber o preço exato de alguns serviços hospitalares. Nada mudou, diz a diretora. Bem, você tem os livros? Pergunta a senhora Blum. Não mudamos preço algum, insiste a mulher.
Mas a conversa firme da senhora Bloom acaba por tirar a mulher de trás de sua escrivaninha, e ela pega os números. Descobre-se que uma sala de recuperação de pós-operatório semi-individual agora custa $753,80 por dia, ou 4 centavos menos do que há um mês. Mais um pequeno sucesso da senhora Bloom, uma entre os cerca de 300 funcionários que o Bureau of Labor Statistics emprega para coletar as informações que alimentam o índice de preços ao consumidor a cada mês. O trabalho da senhora Bloom às vezes lembra um romance policial. A cada mês, ela percorre 1.500 quilômetros com seu velho carro. Foram 3 acidentes nos últimos 18 meses para visitar cerca de 150 locais. Sua missão: registrar os preços de determinados itens, mês após mês. Se os preços mudam, ela precisa descobrir o porquê. A cada mês, cerca de 90 mil preços são enviados para Washington, armazenados em um computador, analisados, agregados e ajustados em relação às subidas e descidas sazonais, até que finalmente saem sob a forma do relatório mensal do IPC. Escolher o item cujo preço deve ser acompanhado pode parecer arbitrário. Após consultar levantamentos que registram os hábitos de compra dos consumidores, o Bureau of Labor Statistics escolhe lojas populares e categorias de itens, blusas femininas, digamos. A pessoa encarregada da coleta dos preços pede a uma funcionária da loja que a ajude a encontrar o item escolhido. Elas passam então para o tamanho da blusa, seu estilo, mangas curtas, mangas longas, decote em V ou gola hule, e assim por diante. Os itens que geram a maior receita dentro de determinada categoria tendem a ter mais chances de serem escolhidos. Os compradores sabem que confiar nos empregados das lojas pode ser arriscado. O governo não divulga o nome dos estabelecimentos. Em uma loja de departamentos no centro de Chicago, a investigadora de preços Marian Letter pisca os olhos na frente de um cartaz anunciando uma blusa cor marfim. Economize de 45% a 60% ao levar mais uma mercadoria com preço reduzido de 30%. Confusa, a senhorita Letter pede a um atendente que passe o item no scanner. Uma pausa. Está com 30% de desconto, diz o atendente pouco antes de seu horário de almoço. Eu sei, responde a senhorita Letter, mas será que você pode escanear só para ter certeza? Baixinho, ela murmura que empregado atencioso. No andar de baixo, no departamento de joias, a senhorita Letter tenta descobrir o preço do único colar de prata que resta, mas a peça está sem etiqueta. Será que eu tenho mesmo que ver agora? Resmunga a atendente, atrás do balcão. A senhorita Letter espera que ela atenda diversas clientes e pede novamente: será que você pode ver agora? A vendedora apressada atira sobre o balcão um volumoso catálogo que contém a descrição de uma grande quantidade de joias. A senhorita Letter finalmente acaba encontrando uma peça de prata que parece ser a correta. Quando o item exato não pode ser encontrado, os funcionários que coletam preços fazem substituições. Isso pode ser difícil. Considere um corte de cabelo: se um cabeleireiro vai embora, seu substituto deve ter mais ou menos a mesma experiência. Um cabeleireiro principiante, por exemplo, poderia cobrar menos. Nessa gélida tarde de inverno, a senhorita Letter precisa substituir um casaco porque os itens de vestuário raramente ficam nas prateleiras por mais de 2 meses. Deve ser um casaco leve com menos de 50% de lã na composição. Após vasculhar em meio às pesadas roupas de inverno procurando por etiquetas em 3 departamentos, ela desiste. De qualquer maneira, estamos fora da estação, de modo que ela precisará esperar meses até encontrar um substituto para o item que procura. Para dificultar ainda mais o trabalho que os detetives de preços têm para alcançar o verdadeiro custo de vida, a lista principal das 207 categorias cujos preços são pesquisados, chamada de cesta do mercado, só é atualizada a cada 10 anos. Telefones celulares.
São recentes demais, não se enquadrando em nenhuma das categorias estabelecidas na década de 1980. Provavelmente serão incluídos quando chegarem as novas categorias, em 1998. Algumas mudanças nas categorias ocorrem a cada 5 anos. Assim sendo, na categoria carros novos, por exemplo, se as vendas de carros nacionais superarem em muito as de importados, os funcionários que coletam preços poderão pesquisar mais veículos da Ford e menos veículos da Toyota. Mas isso não ocorre com frequência suficiente, dizem os críticos. Sheila Ward, uma colega da senhorita Letter que trabalha nos subúrbios de Chicago, diz que a dependência de itens ultrapassados seria uma das críticas que sofremos. Ela se lembra do dono de uma loja de instrumentos musicais que ficou frustrado porque ela sempre procurava o preço de uma guitarra que ele nem se atrevia a imaginar que ainda fosse tocada, quanto mais vendida. Finalmente, ele acabou expulsando-a da loja gritando droga de governo. É para isso que eu pago impostos. Os funcionários que coletam preços não podem fazer muita coisa a respeito desses problemas. Eles apenas podem perguntar. Em um restaurante simples, a senhora Ward pergunta se as porções servidas tiveram alterações. O proprietário diz que não. Mas ela lembra que o preço do bacon tem subido e pergunta novamente sobre as porções servidas. Repentinamente, o proprietário lembra que reduziu o número de fatias de bacon colocadas no sanduíche de 3 para 2. E com isso tem-se um sanduíche muito diferente. O deflator do PIB e o índice de preços ao consumidor. No capítulo anterior, examinamos outra medida do nível geral de preços na economia, o deflator do PIB. O deflator do PIB é a razão entre o PIB nominal e o PIB real. Como o PIB nominal é a produção corrente avaliada a preços correntes e o PIB real é a produção corrente avaliada a preços do ano base, o deflator do PIB reflete o nível de preços corrente em relação ao nível de preços do ano base. Os economistas e formuladores de políticas monitoram tanto o deflator do PIB quanto o índice de preços ao consumidor para avaliar a velocidade de crescimento dos preços. Geralmente, essas duas estatísticas contam a mesma história. Mas existem duas diferenças importantes que podem fazer com que elas diverjam. A primeira diferença é que o deflator do PIB reflete os preços de todos os bens e serviços produzidos internamente, enquanto o índice de preços ao consumidor reflete os preços de todos os bens e serviços comprados pelos consumidores. Por exemplo, suponha que o preço de um avião produzido pela Boeing e vendido à Força Aérea aumente. Embora o avião faça parte do PIB, não faz parte da cesta de bens e serviços comprados por um consumidor típico. Assim, o aumento do preço aparece no deflator do PIB, mas não no índice de preços ao consumidor. Como outro exemplo, suponha que a Volvo aumente os preços de seus carros. Como os Volvos são fabricados na Suécia, o carro não faz parte do PIB americano. Mas os consumidores dos Estados Unidos compram Volvos e por isso, o carro faz parte da cesta de bens dos consumidores típicos. Com isso, um aumento no preço de um bem importado, como um carro Volvo, aparece no índice de preços ao consumidor, mas não no deflator do PIB. A primeira diferença entre o índice de preços ao consumidor e o deflator do PIB é especialmente importante quando aumenta o preço do petróleo. Embora os Estados Unidos produzam certa quantidade de petróleo, grande parte do que é consumido no país é importada do Oriente Médio. Com isso, o petróleo e seus derivados como a gasolina e o óleo combustível utilizado para aquecimento têm uma participação maior nas despesas do consumidor do que no PIB. Quando o preço do petróleo aumenta, o índice de preços ao consumidor aumenta muito mais do que o deflator do PIB. A segunda e mais sutil diferença entre o deflator do PIB e o índice de preços ao consumidor diz respeito a como os diversos preços são ponderados para que resultem em um só número referente ao nível geral de preços. O índice de preços ao consumidor compara o preço de uma cesta fixa de bens e serviços com o preço da mesma cesta no ano base.
O Bureau of Labor Statistics muda apenas ocasionalmente a composição da cesta de bens. Por outro lado, o deflator do PIB compara o preço dos bens e serviços produzidos correntemente com o preço dos mesmos bens e serviços no ano base. Assim sendo, o grupo de bens e serviços usados para calcular o deflator do PIB muda automaticamente ao longo do tempo. Essa diferença não é importante quando todos os preços mudam proporcionalmente. Mas se os preços de diferentes bens e serviços estiverem mudando em ritmos diferentes, a forma pela qual os preços são ponderados influencia a taxa geral de inflação. A figura 2 mostra a taxa de inflação medida tanto pelo deflator do PIB quanto pelo índice de preços ao consumidor para os anos que vão de 1965 a 2000. Como podemos ver, as duas medidas às vezes divergem. Quando isso acontece, é possível olhar por trás dos números e explicar a divergência com as duas diferenças que acabamos de discutir. A figura mostra, contudo, que a divergência entre as duas medidas é a exceção, e não a regra. No final da década de 1970, tanto o deflator do PIB quanto o índice de preços ao consumidor mostram taxas de inflação elevadas. No final dos anos 80 e 90, ambas as medidas mostram taxas de inflação baixa. Figura 2. Duas medidas da inflação. Esta figura mostra a taxa de inflação, a variação percentual do nível de preços, medida pelo deflator do PIB e pelo índice de preços ao consumidor usando dados anuais a partir de 1965. Observe que as duas medidas de inflação em geral movem-se juntas, corrigindo as variáveis econômicas dos efeitos da inflação. O objetivo de medir o nível geral de preços na economia é permitir uma comparação entre os valores monetários de diferentes pontos no tempo. Agora que sabemos como são calculados os índices de preços, vamos ver como podemos utilizá-los para comparar uma quantia monetária do passado com uma quantia monetária do presente. Valores monetários em diferentes épocas. Primeiro, vamos voltar à questão do salário de Baby Ruth. Seu salário de 80 milhares de dólares, em 1931, era alto ou baixo se comparado aos salários dos jogadores de hoje? Para responder a essa pergunta, precisamos conhecer o nível de preços em 1931 e o nível de preços de hoje. Parte do aumento dos salários no beisebol serve apenas para compensar os jogadores pelo maior nível de preços de hoje. Para comparar o salário de Ruth com o dos jogadores atuais, precisamos inflacionar o salário de Ruth para transformar os dólares de 1931 em dólares de hoje. Um índice de preços determina o montante dessa correção da inflação. As estatísticas do governo indicam um índice de preços ao consumidor de 15,2 para 1931 e de 177 para 2001. Assim, o nível geral de preços subiu por um fator de 11,6, o que é igual a 177 dividido por 15,2. Podemos usar esses números para medir o salário de Ruth em dólares de 2001. O cálculo é o seguinte: salário em dólares de 2001 igual a salário em dólares de 1931 vezes nível de preços em 2001 dividido pelo nível de preços em 1931. Isso é igual a 80 mil dólares vezes 177 dividido por 15,2. O resultado é de 931.579 dólares. Concluímos que o salário de Ruth em 1931 é equivalente a um salário de pouco menos de 1 milhão de dólares atuais. Não é uma renda pequena, mas é menos da metade do salário do jogador médio de beisebol de hoje e muito menos do que é pago aos superastros da modalidade. Por exemplo, em 2001, o San Francisco Giants firmou com Barry Bonds um contrato de 5 anos que lhe pagaria cerca de 18 milhões de dólares por ano. Vamos examinar também o salário do presidente Hoover em 1931, que era de 75 mil dólares. Para converter esse valor em dólares de 2001, novamente temos de multiplicá-lo pela razão dos níveis de preços nos 2 anos.
Verificamos que o salário de Hoover era o equivalente a 75 milhares de dólares vezes 177 dividido por 15,2, ou 873.355 dólares em dólares de 2001. Isso está bem acima do salário de 400 milhares de dólares de George W. Bush. Parece que, afinal, o presidente Hoover teve um ano bastante bom. Estudo de caso. O Senhor Índice vai a Hollywood. Qual foi o filme mais popular de todos os tempos? A resposta pode ser uma surpresa. A popularidade dos filmes costuma ser medida pela bilheteria. Por esse critério, Titanic está em primeiro lugar, seguido por Guerra nas Estrelas, E.T., o Extraterrestre, Star Wars, Ameaça Fantasma e Homem-Aranha. Mas esse ranking ignora um fato óbvio, mais importante: os preços, inclusive os dos ingressos para o cinema, aumentaram ao longo do tempo. Quando corrigimos as bilheterias pela inflação, a história é outra. A tabela 2 mostra os 10 filmes mais vistos de todos os tempos classificados pela bilheteria reajustada pela inflação. Em primeiro lugar está E o Vento Levou, lançado em 1939 com uma grande vantagem em relação a Titanic. Nos anos 30, antes que todo mundo tivesse televisores em casa, cerca de 90 milhões de norte-americanos iam ao cinema todas as semanas, comparado com os cerca de 25 milhões de hoje. Mas os filmes daquela época raramente aparecem nas listas de popularidade porque os ingressos eram vendidos a apenas 25 centavos. Scarlett e Rete se dão bem melhor quando consideramos os efeitos da inflação. Indexação. Como acabamos de ver, os índices de preços são usados para corrigir os efeitos da inflação quando comparamos valores monetários de diferentes épocas. Esse tipo de correção aparece em muitas situações da economia. Quando alguma quantia em dólares é automaticamente corrigida pela inflação por força de lei ou de contrato, dizemos que a quantia está indexada pela inflação. Indexação é a correção automática, por força de lei ou de contrato, de uma quantia pela inflação. Por exemplo, muitos contratos de longo prazo entre empresas e sindicatos incluem uma indexação total ou parcial do salário pelo índice de preços ao consumidor. Condições como essas são chamadas Cost of Living Allowance ou COLA, que é o reajuste pelo custo de vida. A indexação também é uma característica de muitas leis. Os benefícios da Seguridade Social, por exemplo, são reajustados a cada ano para compensar os idosos pelos aumentos dos preços. As faixas do Imposto de Renda Federal, os níveis de renda em que as alíquotas mudam também são indexadas. Há, contudo, muitos pontos do sistema tributário que não estão indexados quando talvez devessem estar. Discutiremos essas questões em maior profundidade quando tratarmos dos custos da inflação, mais adiante. Taxas de juros reais e nominais. Corrigir as variáveis econômicas pelos efeitos da inflação é particularmente importante, e por vezes complicado quando observamos os dados sobre taxas de juros. Quando você deposita sua poupança em uma conta bancária, recebe juros sobre seu depósito. Por outro lado, quando toma um empréstimo no banco para pagar seus estudos, você terá de pagar juros sobre esse empréstimo. O juro representa um pagamento no futuro por uma transferência de dinheiro no passado. Com isso, as taxas de juros sempre envolvem a comparação de quantias monetárias em diferentes pontos no tempo. Para entender bem as taxas de juros, precisamos saber como corrigir os efeitos da inflação. Vamos considerar um exemplo. Suponha que Sally Saver deposite $1 milhão em uma conta bancária que paga taxa anual de juros de 10%. Após um ano, Sally acumulou $100 em juros. Ela então retira seus $1.100. Está ela $100 mais rica do que quando fez o depósito, um ano antes? A resposta depende do que queremos dizer com rica. Sally tem $100 a mais do que um ano atrás. Em outras palavras, o número de dólares aumentou 10%. Mas se os preços tiverem subido ao mesmo tempo, cada dólar compra menos agora do que há um ano.
Portanto, seu poder de compra não terá aumentado 10%. Se a taxa de inflação foi de 4%, a quantidade de bens que ela pode comprar terá aumentado somente 6%. E se a taxa de inflação tiver sido de 15%, então o preço dos bens aumentou proporcionalmente mais do que o número de dólares em sua conta. Nesse caso, o poder aquisitivo de Sally terá caído 5%. A taxa de juros que o banco paga é chamada de taxa de juros nominal, e a taxa de juros corrigida pela inflação é chamada de taxa de juros real. Podemos representar a relação entre taxa de juros nominal, taxa de juros real e taxa de inflação da seguinte maneira: taxa de juros real igual a taxa de juros nominal menos taxa de inflação. A taxa de juros real é a diferença entre a taxa de juros nominal e a taxa de inflação. A taxa de juros nominal nos diz a velocidade a que cresce o número de dólares em sua conta bancária com o passar do tempo. A taxa de juros real nos diz a velocidade a que cresce o poder aquisitivo de sua conta bancária com o passar do tempo. Taxa de juros nominal é a taxa de juros tal como normalmente cotada, sem o desconto da inflação. Taxa de juros real é a taxa de juros após o desconto da inflação. A figura 3 mostra as taxas de juros real e nominal desde 1965. A taxa de juros nominal é a taxa de juros para títulos do Tesouro de 3 meses. A taxa de juros real é calculada subtraindo-se a inflação, isso é, a variação percentual do índice de preços ao consumidor dessa taxa de juros nominal. Como podemos ver, as taxas de juros nominal e real nem sempre se movem juntas. Por exemplo, no fim da década de 1970, as taxas de juros reais estavam elevadas. Mas como a inflação era muito alta, as taxas de juros reais eram baixas. Na verdade, em alguns anos, as taxas de juros reais foram negativas porque a inflação corroía as poupanças mais rapidamente do que os pagamentos de juros nominais as aumentavam. Por outro lado, na década de 1990, as taxas de juros nominais estavam baixas. Mas como a inflação também estava baixa, as taxas de juros reais estavam relativamente altas. Nos próximos capítulos, quando estudarmos as causas e os efeitos das variações nas taxas de juros, será importante lembrarmos a distinção entre taxas de juros nominal e real. Figura 3. Taxas de juros real e nominal. Esta figura mostra as taxas de juros nominal e real usando dados anuais desde 1965. A taxa de juros nominal é a taxa para os títulos do Tesouro de 3 meses. A taxa de juros real é a taxa de juros nominal menos a taxa de inflação medida pelo índice de preços ao consumidor. Observe que as taxas de juros nominal e real frequentemente não se movem juntas. Conclusão. Um dime 10 centavos não vale nem um níquel, 5 centavos, hoje em dia, observou certa vez o jogador de beisebol Yogi Berra. De fato, por toda a história recente, os valores reais do níquel, do zinc e do dólar não se mantiveram estáveis. Aumentos persistentes do nível geral de preços têm sido a norma. Essa inflação reduz o poder aquisitivo de cada unidade monetária ao longo do tempo. Quando comparamos valores expressos em dólar de diferentes épocas, é importante lembrar que um dólar de hoje não é a mesma coisa que um dólar de 20 anos atrás ou, muito provavelmente, que um dólar daqui a 20 anos. Este capítulo discutiu como os economistas medem o nível geral de preços da economia e como usam os índices de preços para corrigir variáveis econômicas dos efeitos da inflação. Essa análise é apenas um ponto de partida. Ainda não examinamos as causas e os efeitos da inflação ou como a inflação interage com outras variáveis econômicas. Para fazer isso, precisamos ir além das questões ligadas à mensuração. Com efeito, será essa a nossa próxima tarefa.
Tendo explicado, nos 2 últimos capítulos, como os economistas medem as quantidades macroeconômicas e os preços, agora estamos prontos para desenvolver os modelos que explicam os movimentos de longo prazo e de curto prazo dessas variáveis. Resumo: o índice de preços ao consumidor mostra o custo de uma cesta de bens e serviços em relação ao custo da mesma cesta no ano base. O índice é usado para medir o nível geral de preços da economia. A variação percentual do índice de preços ao consumidor mede a taxa de inflação. O índice de preços ao consumidor é uma medida imperfeita do custo de vida por 3 motivos. Primeiro, ele não leva em consideração a capacidade que os consumidores têm de substituir com o passar do tempo, os bens que se tornam mais caros por bens que se tornam relativamente mais baratos. Segundo, ele não leva em consideração aumentos do poder aquisitivo do dólar devido à introdução de novos bens. Terceiro, ele é distorcido por variações não medidas na qualidade dos bens e serviços. Por causa desses problemas de mensuração, o IPC superestima a inflação ocorrida. Embora o deflator do PIB também meça o nível geral de preços da economia, ele difere do índice de preços ao consumidor porque inclui bens e serviços produzidos em vez de bens e serviços consumidos. Com isso, os bens e serviços importados afetam o índice de preços ao consumidor, mas não o deflator do PIB. Além disso, enquanto o índice de preços ao consumidor usa uma cesta fixa de bens, o deflator do PIB muda automaticamente o grupo de bens e serviços, à medida que, com o passar do tempo, a composição do PIB muda. Os valores monetários em diferentes pontos no tempo não representam comparação válida do poder aquisitivo. Para comparar valores monetários do passado com valores monetários de hoje, o valor antigo precisa ser inflacionado por meio de um índice de preços. Várias leis e contratos privados usam índices de preços para corrigir os efeitos da inflação. As leis tributárias, contudo, são apenas parcialmente indexadas pela inflação. A correção da inflação é especialmente importante quando analisamos dados sobre taxas de juros. A taxa de juros nominal é a taxa de juros que costuma ser divulgada, é a taxa a qual o número de dólares depositados em uma conta de poupança aumenta com o passar do tempo. Por outro lado, a taxa de juros real leva em consideração variações do valor do dólar ao longo do tempo. A taxa de juros real é igual à taxa de juros nominal menos a taxa de inflação.